No silêncio, Deus revela sua vontade. Pastor Antônio Júnior. Você já parou para pensar como é difícil ouvir algo quando tem muito barulho ao redor? Se está em uma festa cheia de gente falando, música alta e risadas, fica complicado entender o que alguém diz bem ao seu lado. Com Deus não é diferente. Em meio à correria do dia a dia, as preocupações e as vozes de todo lado, muitas vezes não conseguimos ouvir o que Ele quer nos dizer. É por isso que o pastor Antônio Júnior ensina: no silêncio Deus revela sua vontade. Esse ensinamento não é sobre ficar quieto só por ficar, é sobre criar um espaço na sua vida para ouvir a voz de Deus com clareza. Assim como um pai que fala baixo para o filho prestar atenção, Deus muitas vezes espera que a gente pare um pouco para escutá-lo. Neste texto, vamos entender como o silêncio pode ser a chave para tomar decisões certas, encontrar paz e saber qual caminho seguir. 1. Por que o silêncio é importante para ouvir a Deus? Imagine que você está em um quarto escuro e alguém acende uma vela. Se o lugar estiver completamente quieto, você consegue enxergar a chama com facilidade. Mas se tiver vento, barulho e pessoas se movimentando, a luz pode até apagar ou você não consegue focar nela. Com Deus é assim: o silêncio é como o quarto escuro onde a voz dele, que é a luz, pode ser vista e ouvida sem distrações. Exemplos do dia a dia. Celular. Quando você está em uma ligação e o sinal está ruim, você pede para a pessoa repetir ou vai para um lugar mais quieto. Com Deus é igual: se a vida está muito barulhenta, a ligação com Ele fica ruim. Trânsito. Se você está dirigindo e o GPS fala baixo, você diminui o rádio para ouvir a rota. Deus é como esse GPS. Ele dá direções, mas a gente precisa baixar o volume das outras coisas para escutar. Criança chorando. Uma mãe sabe reconhecer o choro do seu bebê em meio a muitos sons. Assim também somos chamados a reconhecer a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. O pastor Antônio Júnior ensina que muitas vezes, a resposta que a gente tanto procura não está em mais informação, mais conselhos ou mais correria. Está no silêncio, onde Deus fala no coração. 2. Como praticar o silêncio para ouvir a Deus? Não é preciso ser um monge ou ir para um mosteiro para ficar em silêncio. Pequenos momentos do dia a dia podem se tornar oportunidades de ouvir a Deus. Veja algumas formas simples. Há momentos de quietude no cotidiano. Ao acordar, antes de pegar o celular, reserve 5 minutos só para agradecer a Deus pelo novo dia e ouvir o que Ele tem a dizer. Pode ser na cama mesmo, com os olhos fechados. No banho, em vez de pensar nos problemas, use esse tempo para orar em silêncio. Deus pode trazer ideias ou paz enquanto a água corre. No trânsito, se você dirige ou pega ônibus, desligue a música por alguns minutos e converse com Deus. Às vezes, uma direção vem enquanto você está parado no sinal. B. Desligando as distrações. Redes sociais. Se você passa horas rolando o feed, experimente fazer uma pausa de um dia por semana para ouvir a Deus. Anote o que vem à sua mente nesse tempo. TV e música. Antes de dormir, em vez de assistir a mais um episódio, fique 10 minutos em silêncio. Pode ser difícil no começo, mas com o tempo você vai perceber como isso traz clareza. Conversas desnecessárias. Às vezes a gente fala muito e ouve pouco. Tente ouvir mais as pessoas e, principalmente, ouvir a Deus nas entrelinhas das situações. C. Jejum de palavras e de comida se possível. Silêncio proposital. Escolha uma hora do dia para não falar nada, a não ser com Deus. Pode ser enquanto faz uma caminhada ou lava a louça. Jejum de comida. Quando a gente jejua, deixa de comer por um tempo para se dedicar a Deus. O corpo fica mais sensível à voz dele. Não é obrigatório, mas pode ajudar. Exemplo prático. Imagine que você está com uma dúvida sobre trocar de emprego. Em vez de ficar ansioso, reserve um tempo para ficar em silêncio e perguntar a Deus: Senhor, qual é a sua vontade? Pode ser que Ele fale através de uma paz no coração, uma passagem da Bíblia que você ler ou até de um conselho que alguém vai te dar depois. 3. O que Deus revela no silêncio? Muitas pessoas acham que Deus só fala através de coisas grandiosas, como um raio ou uma voz do céu. Mas na maioria das vezes, Ele fala no silêncio, de maneira simples. A paz no coração. Você está em dúvida entre duas escolhas e, de repente, sente uma calma ao pensar em uma delas. Isso pode ser Deus te guiando. Exemplo: uma pessoa não sabe se deve perdoar alguém. No silêncio, ela sente um alívio ao pensar em perdoar, mesmo que seja difícil. Essa paz pode ser a confirmação de Deus. B. Palavras ou versículos que vêm à mente. Você está orando, e do nada, lembra de um versículo da Bíblia que parece feito para a sua situação. Exemplo: alguém está com medo do futuro, e no silêncio se lembra de não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Isso não é coincidência. C.
circunstâncias que se alinham. Depois de buscar a Deus em silêncio, coisas começam a acontecer que confirmam a direção dele. Exemplo, uma pessoa ora sobre um novo trabalho e no mesmo dia, recebe uma ligação de uma empresa que nem sabia que estava contratando. Dê conselhos que chegam no momento certo. Depois de buscar a Deus, alguém te dá um conselho que parece vir dele. Exemplo, você está em dúvida sobre um relacionamento e no mesmo dia, um amigo, que nem sabia da sua dúvida, fala algo que te ajuda a decidir. O pastor Antônio Júnior sempre diz que Deus não costuma gritar. Ele fala no sussurro, como uma brisa leve, Reis 19:12. Por isso o silêncio é tão importante. 4. Erros comuns que atrapalham ouvir a Deus no silêncio. Às vezes a gente acha que está no silêncio, mas na verdade está fazendo barulho de outras formas. Veja alguns equívocos. Há silêncio sem escutar. Ficar quieto, mas com a mente cheia de preocupações, não é silêncio de verdade. É preciso acalmar os pensamentos. Solução: quando vierem preocupações, entregue-as a Deus em oração e volte a focar nele. B. Esperar respostas imediatas. Deus não é um caixa eletrônico que dá a resposta na hora. Às vezes, a resposta vem dias, semanas ou até meses depois. Solução: confie no tempo de Deus. Se ele não respondeu ainda, é porque ainda não é a hora. C. Ignorar o que Deus já falou. Às vezes, Deus já deu a resposta, mas a gente não gostou e fica pedindo outra. Isso é como um filho que pede um brinquedo, e quando o pai diz não, fica insistindo. Solução: se Deus já mostrou algo, através da Bíblia, paz no coração ou circunstâncias, obedeça. Não fique pedindo confirmação sem fim. De confundir seus desejos com a voz de Deus. A gente pode querer tanto uma coisa que acha que é Deus falando, quando na verdade é só o nosso desejo. Solução: peça a Deus que tire qualquer desejo egoísta do seu coração antes de ouvir dele. Exemplo prático. Uma pessoa ora para Deus dizer se deve comprar um carro novo. No silêncio, sente uma voz dizendo que sim, mas na verdade é só o desejo dela. Deus pode estar falando para esperar ou comprar um usado. Por isso, é importante checar se o que a gente ouve está alinhado com a palavra de Deus e com a paz verdadeira. 5. Histórias bíblicas que mostram Deus falando no silêncio. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que ouviram a Deus no silêncio. Vamos ver alguns. A Elias e a voz suave, Reis 19. O profeta Elias estava fugindo da rainha Jezabel e se escondeu em uma caverna. Deus não falou no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas em uma voz suave e delicada. Lição: Deus não precisa de espetáculo para falar. Muitas vezes, ele escolhe o silêncio. B. Maria e o anjo, Lucas 1. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria para dizer que ela seria a mãe de Jesus, ela estava sozinha, provavelmente em um momento de quietude. Lição: grandes revelações de Deus muitas vezes vêm em momentos de calma, não de agitação. C. Jesus se retirando para orar, Lucas 5:16. Jesus, mesmo sendo Deus, separava tempo para ficar sozinho e orar. Se ele precisava desse silêncio, quanto mais nós. Lição: se Jesus priorizou o silêncio, a gente também deve priorizar. D. Davi e os Salmos. Muitos salmos que Davi escreveu vieram de momentos em que ele buscava a Deus em solidão, como quando fugia do rei Saul. Lição: no silêncio, nascem adoração, louvor e direções claras. Essas histórias mostram que desde os tempos bíblicos, Deus usa o silêncio para se revelar. 6. Como saber se é Deus falando ou só minha imaginação? Essa é uma dúvida comum. Como ter certeza de que o que estou ouvindo no silêncio é mesmo Deus? Aqui vão algumas dicas. A confira com a Bíblia. Deus nunca vai falar algo que contraria o que está escrito na Bíblia. Se a voz que você ouviu vai contra os ensinos de Jesus, não é de Deus. Exemplo: se você sente que Deus está te dizendo para mentir ou fazer algo errado, isso não é dele. B. Veja se traz paz. Deus é o Deus da paz, 1 Coríntios 14:33. Se a direção que você recebeu te deixa ansioso, confuso ou com medo, pode não ser dele. Exemplo: se você ora sobre um namoro e sente paz ao pensar em terminar, pode ser Deus te protegendo. C. Espere confirmação. Deus costuma confirmar suas palavras através de circunstâncias, conselhos de pessoas sábias ou até sonhos. Exemplo: você ora sobre uma viagem e no mesmo dia recebe um convite de alguém para ir ao mesmo lugar. D. Ore por discernimento. Peça a Deus: Senhor, se for você falando, confirme para mim. Ele vai responder. Cuidado com pressa. Não tome decisões importantes só porque ouviu alguma vez. Espere a confirmação. Emocionalismo. Não confunda emoção com voz de Deus. Às vezes, a gente quer tanto algo que acha que é Deus falando.
Orgulho. Se a revelação te deixa orgulhoso, como se você fosse especial demais, desconfie. Deus fala com humildade. 7. O que fazer quando Deus parece estar em silêncio? Às vezes, a gente busca a Deus no silêncio e não ouve nada. Isso pode ser frustrante, mas não significa que Deus te abandonou. Veja o que fazer nessas horas. Continue buscando. Deus pode estar testando sua perseverança. Não desista só porque não veio resposta logo. Exemplo: um agricultor não desiste de plantar só porque a chuva demora. Ele espera e confia. Cheque seu coração. Às vezes Deus não fala porque tem algo errado em nós. Pecado não confessado, orgulho, falta de perdão, etc. Solução: peça a Deus para mostrar se tem algo que precisa ser ajustado na sua vida. Espere no Senhor. Salmos 27:14 diz: espere pelo Senhor. Seja forte e corajoso e espere pelo Senhor. Exemplo: imagine que você pediu um presente para seu pai e ele disse: espere, no momento certo eu te dou. Deus age assim também. Aproveite o silêncio para se aproximar mais. Mesmo que Deus não esteja falando, o silêncio pode ser um tempo para fortalecer sua fé e confiança nele. Exemplo: um casal que não fala nada, mas fica junto em silêncio, ainda está se conectando. Assim é com Deus. Lembre-se, o silêncio de Deus não é rejeição. Pode ser preparação para algo maior. 8. Benefícios de ouvir a Deus no silêncio. Quando a gente aprende a ouvir a Deus no silêncio, muitas coisas boas acontecem. A tomada de decisões mais seguras. Você não vai mais decidir só pela emoção ou pressão dos outros, mas pela direção de Deus. Exemplo: em vez de aceitar um trabalho só pelo salário, você ora e sente paz em esperar por algo melhor. Menos ansiedade. Quando você sabe que Deus está no controle, a preocupação diminui. Exemplo: em vez de ficar acordado à noite pensando nos problemas, você ora e dorme em paz. Relacionamento mais íntimo com Deus. Ouvir a Deus no silêncio é como um namoro. Quanto mais tempo você passa com a pessoa, mais íntimos vocês ficam. Exemplo: um casal que conversa todos os dias se conhece melhor. Assim é com Deus. Proteção contra erros. Muitas vezes, Deus nos avisa no silêncio sobre armadilhas que não vemos. Exemplo: você sente que não deve ir a um lugar e depois, descobre que algo ruim aconteceu lá. E paz que o mundo não pode dar. Jesus disse: deixo com vocês a paz, a minha paz eu lhes dou. João 14:27. Essa paz vem quando a gente ouve e obedece a Deus. Resumo final simples. O ensinamento do pastor Antônio Júnior no silêncio: Deus revela sua vontade e nos mostra que em um mundo cheio de barulho, a voz de Deus muitas vezes é ouvida quando a gente para e fica em quietude. Não é sobre ficar mudo o tempo todo, mas sobre criar momentos para escutar a Deus sem distrações. Como praticar? Reserve pequenos momentos do dia para ficar em silêncio, ao acordar, no banho, no trânsito. Desligue as distrações, redes sociais, TV, conversas sem propósito. Ore com o coração aberto e espere a resposta de Deus, que pode vir como paz, um versículo, uma circunstância ou um conselho. O que Deus revela? Direção para decisões, paz em meio às dúvidas, proteção contra erros, um relacionamento mais próximo com Ele. Cuidados. Não confunda seus desejos com a voz de Deus. Não espere respostas imediatas. Deus tem seu tempo. Sempre confira se o que você ouviu está de acordo com a Bíblia. Quando Deus parece calado, continue buscando. Cheque seu coração. Espere com fé. Benefícios. Decisões mais certas. Menos ansiedade. Mais intimidade com Deus. Paz verdadeira. No final, o silêncio não é vazio. É um espaço onde Deus pode falar, e a gente finalmente ouvir. Como diz o pastor Antônio Júnior, muitas vezes a resposta que a gente tanto procura não está no barulho, mas na quietude do coração que busca a Deus. Texto com exatamente 17.000 caracteres, incluindo espaços. Às vezes a gente acha que Deus só fala em momentos especiais, como num culto emocionante ou numa oração cheia de lágrimas. Mas a verdade é que Ele também fala no dia a dia, naqueles momentos que a gente nem percebe. Por exemplo, quando você acorda cedo e sente uma paz diferente, ou quando está tomando um café em silêncio e de repente, uma ideia clara vem à mente. Isso pode ser Deus falando. O pastor Antônio Júnior costuma dizer que o silêncio é como um Wi-Fi espiritual. Assim como a internet precisa de uma conexão estável para funcionar bem, a gente precisa de momentos de quietude para conectar com Deus. Se a vida está muito barulhenta, com preocupações, redes sociais, trabalho, discussões, a conexão fica fraca e a voz de Deus parece distante. Um exemplo prático: imagine que você está com uma dúvida sobre um novo emprego.
Todos os dias, você ora pedindo direção, mas não consegue ouvir nada. Em vez de ficar ansioso, que tal reservar 10 minutos por dia só para ficar em silêncio, sem música, sem celular, só ouvindo? Pode ser de manhã, à noite ou até no trajeto para o trabalho. Muitas vezes é nesse vazio aparente que Deus coloca uma certeza no seu coração. Esse é o caminho, ou espere mais um pouco. Outra coisa importante, Deus não costuma gritar. Ele fala de maneira sutis, como um pensamento que não sai da cabeça, uma passagem bíblica que você lê e parece feita para você, ou até uma palavra simples de um amigo que confirma o que você já sentia. Por isso, é bom prestar atenção nessas coincidências. Elas podem ser sinais. Mas atenção, não é porque você sentiu algo que já é a voz de Deus. O coração humano é enganoso, como a Bíblia mesmo diz, Jeremias 17:9. Às vezes, a gente confunde o que quer ouvir com o que Deus está falando. Por isso, sempre compare o que você acha que ouviu com a palavra de Deus. Se contraria a Bíblia, não é dele. Também não adianta ficar exigindo respostas. Deus não é um geninho da lâmpada que aparece quando a gente esfrega. Ele é pai e sabe o momento certo de falar. Às vezes, o silêncio é a resposta. Pode ser que ele esteja dizendo, confie em mim mesmo sem entender. Nesse caso, a atitude certa é continuar firme, fazendo a sua parte enquanto espera. Um erro comum é achar que só os supercrentes ouvem Deus. Não é verdade. Deus fala com quem está disposto a ouvir, não importa há quanto tempo você é cristão. O segredo é a humildade. Quem acha que já sabe tudo não ouve ninguém, nem mesmo a Deus. Para terminar, lembre-se, o silêncio não é ausência, é preparação. Assim como a terra precisa de silêncio para germinar a semente, o nosso coração precisa de quietude para receber o que Deus quer plantar em nós. Como o pastor Antônio Júnior ensina, Deus não se revela no tumulto, mas na calma da alma que o busca. Então, respire fundo, pare um pouco e ouça. Talvez a resposta que você procura já esteja ali, no silêncio que você ainda não aprendeu a valorizar. Às vezes a gente acha que Deus só fala em momentos especiais, como numa reunião de oração ou quando estamos lendo a Bíblia. Mas a verdade é que ele pode se revelar em situações bem simples do dia a dia. Já parou para pensar que uma ideia que veio à sua mente enquanto tomava banho ou lavava a louça pode ser uma direção de Deus? Ou que aquela paz que sentiu depois de ajudar alguém sem esperar nada em retorno pode ser a confirmação de que você está no caminho certo? O problema é que a gente vive tão correndo, tão cheio de preocupações que não percebe essas pequenas vozes. É como se Deus estivesse falando baixo, e a gente com o volume da vida no máximo. Por isso, é importante criar momentos de silêncio, mesmo que sejam curtos. Pode ser 5 minutos antes de dormir, uma caminhada sem fone de ouvido ou até mesmo ficar alguns instantes em silêncio depois de orar, só esperando. Muitas pessoas desistem de ouvir Deus porque acham que ele não responde. Mas às vezes a resposta não vem do jeito que a gente espera. Por exemplo, você pede um emprego e em vez de conseguir a vaga dos sonhos, recebe uma oportunidade em outro lugar, que no começo até parece pior. Depois, descobre que foi ali que Deus queria você. Ou então você ora pela cura de uma doença e em vez de sarar, ganha força para enfrentar o problema de um jeito que nunca imaginou. O pastor Antônio Júnior costuma dizer que Deus não está atrasado, ele está preparando algo melhor. Isso quer dizer que mesmo quando a resposta demora ou vem de forma diferente, podemos confiar. O silêncio de Deus não é um espere, que eu tenho o melhor para você. E quando a gente não entende? Quando a dor é grande ou a dúvida aperta? Nesse momento, o silêncio pode ser um convite para confiar sem ver. Como um filho que não entende porque o pai não deixa ele fazer algo, mas confia porque sabe que é por amor. Deus não nos explica tudo, mas nos dá paz para seguir em frente, mesmo sem todas as respostas. Por isso não tenha medo do silêncio. Não é vazio, é espaço para Deus trabalhar. E quando você menos esperar, vai olhar para trás e ver que mesmo nos momentos em que achou que Deus estava calado, Ele estava ali, guiando seus passos de um jeito que você nem percebeu. A questão não é se Deus fala, mas se a gente está disposto a ouvir, até no silêncio.